E agora, os Rogérios em dose dupla aqui para a gente, para abençoar. Bênção dobrada para a vida de vocês. Pastor Rogério Goulart, Aí, Sérgio. Gremista, gente boa. Gente boa. Que satisfeito, o Grêmio está bem no campeonato? Tá caminhando. E o pastor Alzeir Rogério também, o nosso Rogerinho. Pastor, sim, senhor. Tudo bom? Tudo bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Esse senhor dele é tradicional e a gente está indo. Vamos falar hoje sobre o tema ódio. Quer saber sobre mais esse tema? Pegue o seu telefone, 3253-3320. Você vai ligar para a gente, fazer a sua pergunta e eu sei que você vai ser abençoado e vai abençoar outros. Se você não quiser se identificar, não tem problema. Aqui você fala, vamos manter você em anonimato, mas para que você traga aqui a sua pergunta e a colocação. Pastor, o que nós vamos falar aí sobre o ódio, o texto base de hoje? Nós escolhemos o texto base da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 26. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E antes disso, Serginho, eu queria ler um pedacinho para a gente nos posicionar melhor a respeito do que realmente é o ódio. Claro. Então, é um sentimento intenso de raiva. Manifesta-se na forma de antipatia, aversão, desgosto, rancor, repulsa ou inimizade contra uma pessoa ou contra algo, assim como o desejo de evitar, destruir e limitar o seu objeto. Há controvérsias sobre a racionalidade do ódio. Alguns acham que é racional odiar pessoas ou organizações que ameaçam ou fazem as pessoas sofrerem. O pensamento cristão, no entanto, não admite o ódio por considerá-lo oposto ao amor e criminoso em seus objetivos. Então, queria ler esse textozinho pequeno exatamente para começarmos essa introdução a respeito desse assunto, estabelecendo que isso é um sentimento. E ele é um sentimento intenso. Então, ele é um sentimento intenso de raiva. E uma coisa característica também, que muitas vezes as pessoas não percebem, que o ódio não é só aquela manifestação de ira, mas muitas vezes aquilo que faz a pessoa excluir a outra e cancelar a outra, eliminar a outra dos seus relacionamentos. Isso também é uma manifestação desse sentimento de ódio. Muito bem. Pastor Rogério, nós temos aqui, vamos falar com Helena Lima, aqui de Belo Horizonte. Ela tem uma pergunta para a gente a respeito desse tema. Olá, Helena, bom dia, Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Bom dia. Que bom tê-la aqui conosco no nosso programa aqui, viu? Clínica da Alma já está aí para te abençoar. Amém. E qual é a sua pergunta, minha irmã? A minha pergunta, eu queria saber... Oi? Pode ficar à vontade. Ah, tá. Eu queria saber qual a diferença entre o ódio e o... Entre o ódio e o rancor? E a mágoa? A mágoa. A mágoa. Ah, sim. Ok, então. Helena, os pastores já ouviram a sua pergunta, viu? Vou convidá-la a receber essa resposta pelo seu próprio televisor, né? Para que você aí fique mais à vontade, tenha essa capacidade de absorver melhor aí essa resposta e já agradecendo pela confiança e o carinho aqui conosco. Tá, por nada. Deus abençoe, viu, minha irmã? Uma semana de muita bênção aí para você. Pastores, a diferença entre o ódio e a mágoa. Ok, a mágoa, ela está relacionada mais com algo direcionado na nossa alma, ou seja, uma reação, né? O ódio, ele está direcionado a um sentimento. Então, um sentimento é diferente, né, de uma reação da alma, né? Então, a mágoa, na verdade, você fica por alguma circunstância ou uma atitude de alguém e te leva esse sentimento
né, que na realidade não é um sentimento, é essa reação, né, uma reação própria, muitas vezes, da nossa vida. Agora, o ódio ele tá direcionado justamente a um sentimento enraizado, que começa com a ira, como nós já falamos, né, e da ira, então, não sarada, não resolvida, leva ao ódio e às consequências que a gente já leu aqui. Nesse caso, Rogério, aproveitando então a pergunta aí da nossa querida telespectadora Helena, é a relação, ódio e mágoa é uma relação de causa e efeito. É isso. A pessoa, Exatamente. ela passa por uma mágoa, um processo, ela foi magoada, Isso. é uma ação que recebe. Que pode E levar uma a ação que emite, que é o Isso. ódio. Que pode né? levar ao uma ódio. relação causa e efeito aí, né? Exatamente. E isso tem pegado muita gente aí, Muita né? gente. É uma questão interessante, Serginho, quando você coloca a situação de causa e efeito, porque quando a pessoa passa por uma situação onde ela é ferida, ela vai guardar aquilo no seu coração, que é a mágoa. Então, a mágoa, ela vem por causa de uma ferida. Então, primeiro, a pessoa, ela é ferida, né? Qualquer espécie de ferida, uma decepção, uma frustração, uma traição, né? Uma calúnia, então, um abandono, uma situação que gera uma ferida. Essa ferida, então, por causa da própria dor, a pessoa traz para dentro de si. E ela começa a ter um sentimento, uma mágoa daquela pessoa que o ofendeu, que o feriu. Agora, diante dessa mágoa, o que eu faço? Né? Eu posso não manter essa raiz de amargura dentro de mim, ou eu posso eliminar essa raiz de amargura ou canalizar isso para um sentimento de raiva intensa, né? Que aí, no caso, é o ódio. Eu posso, por causa daquela ferida, me posicionar e guardar aquela mágoa, né? Resolver manter aquela mágoa dentro de mim e, por causa dessa mágoa, eu me rebelar de uma forma contra aquele que é a pessoa que me feriu. Aquele ou aquilo, né? Sim, ou aquilo, a situação. E dependendo dos valores emocionais também com que a pessoa ela foi formada, essa manifestação de ódio parte também por vários pontos, né, pastores? Da violência, de uma agressão, de um revide imediato. Isso, a vingança, não é isso? É por aí que é essa vingança. A vingança. Ou a exclusão da pessoa. Exclui completamente. Né? Exclui. E o senhor falou de excluir, eu lembrei de uma definição de perdão. Perdão, alguém disse, eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas diz que perdão é permitir que o seu ofensor renasça outra vez na sua história. Não é? Que é a cura. É dar a ele a segunda oportunidade para ele me ferir de novo. Isso. Muito bem. Exatamente. Agora, quando nós falamos do ódio, e no texto aqui lido de Efésios, né, se a gente continuar e observar aqui a pontuação do texto, está lá, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você tem um tempo para resolver. Isso. Né? Aí dá vírgula. Nem deis lugar ao diabo. Ponto. Então, você administrar o ódio é muito perigoso porque você pode incorrer, né, no risco de ser ali um alvo do próprio diabo, não é isso, Rogerinho? Sim, porque, Serginho, e isso tem muito a ver com a mágoa, né? Já que a gente está falando em processos, né? Então, quando o texto diz, irai, mas não pequeis, ele está advertindo, não se ponha o sol sobre a sua ira, tem um tempo. Então, quando eu mantenho aquela mágoa dentro de mim e eu vou nutrindo aquela mágoa, eu estou fazendo exatamente aquilo que o texto não diz para eu fazer. Exatamente, eu estou indo em direção oposta àquilo que o Senhor diz. Então, tem um tempo determinado e quanto mais rápido, melhor. Não deixe para amanhã, é assim que eu entendo esse texto. Não deixe o sol se pôr, isto é, não deixe para amanhã, resolva logo, resolva hoje. Então, se a situação aconteceu hoje, resolva hoje. Não deixe para amanhã, não procrastine isso. Por quê? Porque isso vai fazer mal para você e isso vai dar lugar a
que o diabo venha realmente com outros sentimentos e te levar a uma situação ainda pior. E parece muito simples, quando a gente estava conversando agora há pouco, você falou, ódio vai ser só isso. Eu falei assim, essa palavrinha, ainda bem que ela é curta. Ela é curta. Se fosse longa... Aí nós temos um problema nós tínhamos um gigantesco. problemão aqui. Porque, apesar de ser uma palavrinha muito curta, ela causa estragos terríveis. Terríveis, E alguma propensão, assim, na vida de uma pessoa para dar essa abertura ao ódio, uma formação cultural, uma formação familiar? Às vezes a pessoa manifesta assim, porque a família já é toda estourada. Tem alguma coisa disso, pastor? Eu não vejo que tenha nesse sentido, mas na realidade o ódio, ele, se não for tratado devidamente, ele vai trazer danos profundos na vida da pessoa, externamente e internamente, né? Porque vai afetar o emocional, vai afetar, ou seja, a psique humana, ele atinge o aspecto gerando enfermidades psicossomáticas, mas principalmente nesse caso, Sérgio, é que a raiva intensa, que a gente conceitua o ódio, essa raiva intensa, ela na realidade, ela nos afasta de Deus. E aí que vem o dano que traz umas consequências violentas na vida da pessoa. Porque ela não está permitindo que Deus seja Senhor dessa situação. Então, quando eu não permito que Deus seja Senhor dessa situação, então eu estou permitindo que o diabo faça a sua festa e detone todas as coisas. É a chamada, né, legalidade. É a legalidade. Né? É aquilo que você torna legal para o diabo Exatamente. usar a sua... Agora, eu entendo que possa existir, pelo menos um caso que eu lembro assim que eu trabalhei com essa pessoa, que era uma realidade que essa pessoa experimentou no lar, vendo sempre o seu pai explodindo constantemente com a mãe e muitas vezes tendo atitudes violentas com os filhos, e parece que assim isso assim contaminava a família toda. E essa pessoa que eu trabalhei foi contaminada nesse sentido. Então, todas e quaisquer situações era motivo até mesmo verbalizar. Eu tenho ódio daquele pastor, eu tenho ódio daquela situação, eu tenho ódio do dono daquela empresa. Então, ele verbalizava isso constantemente. Então, se tornou que um aspecto cultural, dentro de uma perspectiva, e ao mesmo tempo ele... tornou um sofisma, né? Uma verdade para aquela pessoa. Ele introjetou aquilo ali e tudo para ele é ódio. Nem diz assim, não, eu estou magoado. Não, ele verbalizava, eu tenho ódio daquela situação, entende? Por causa dessa revolta já ali estabelecida. Pastores, deixa eu só pedir licença a vocês por um instante, porque nós vamos falar com a Vera Lúcia aqui de Belo Horizonte, que também tem uma pergunta a nos apresentar. Olá, Vera, bom dia, seja bem-vinda ao Clínica da Alma. Alô? Bom dia, pastor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Que maravilha. É. Pode ficar à vontade. Amado, eu quero tirar uma dúvida com os pastores, que ontem à noite eu assisti eles. Sim. Eu quero até pedir a você, se tiver... E eu tenho uma irmã. Se você tiver com o seu televisor agora ligado, só baixar o volume e ficar com a gente só pelo fone. Aí depois, na hora da resposta, aí você assiste pelo televisor, porque aí não dá essa diferença. Por gentileza. Não é? Amém? Isso, amém. Ô, pastor, eu tenho uma irmã em Cristo que eu amo ela, sabe? Certo. Mas ela é uma pessoa muito, muito complicada. E começou a gerar um ódio no meu coração sobre a vida dela. Sim, Porque quando acontecem situações, eu sempre dei carona para essa irmã. Só que um dia eu passei e ela não estava no ponto. Aí a gente estava indo para um culto. Só que quando eu passei na Cristiano Machado, o ponto que eu estava aguardando ela, não dava para mim ficar parado esperando ela. E eu fui pro culto. Quando
eu cheguei no culto, eu fiquei com meu coração apreensivo, porque eu já conheço que quando eu não faço do jeito dela, ela fica magoada. Então, quando eu estava lá na oração e falando sobre o amor, como Jesus fala que a gente tem que amar uns aos outros, ela chega no culto. Só que ela me ignora na sala, irmão. Entendo. O Bom, tempo todo. Eu falei, Senhor, eu não vou perder minha bênção. entendi. Agora, então, irmã Vera, né? Nós já entendemos aqui a sua colocação dessa circunstância aí com essa outra preciosa irmã aí. Então, eu vou convidá-la, né? Agora, a ouvir a resposta, né? Que os nossos pastores podem trazer a você e eu tenho certeza que vai ser abençoada e respondida. Aí já pode ouvir a resposta diretamente pelo seu televisor, ok? Obrigado, viu, Vera? Deus abençoe vocês. Pastores, temos aí esse caso aí que é um caso um caso relacional, né? Sim. É um relacionamento entre duas irmãs da mesma igreja. Isso. Uma ali um pouco mais complicada, segundo a avaliação dela mesma. E um dia ela esperando ali, marcou um encontro, atrasou. Não foi. E ainda com aquele agravante de chegar na igreja, ser ignorado. Exato. Talvez por não ter esperado, ou por... O que a gente pode dizer para a Vera nessa hora? Olha, Vera, essa questão, ela deve e pode ser resolvida através da principal chave, né, que chama-se perdão. Essa é a chave. O perdão, ela tem o poder de abrir o coração, né, das pessoas, destravar o coração, não é? E quebrar todo e qualquer sentimento de ira, de ódio, decepção, de mágoa, ou seja lá qual for que está no seu coração, né? Ou mesmo talvez no coração dela. Então, se ela está tendo essa atitude, é porque também talvez ela foi ferida, vocês não conversaram, não acertaram, não sabem exatamente o que aconteceu. E a gente tem que ouvir os dois lados, né? Talvez ela se decepcionou por alguma circunstância e você está decepcionada agora com as atitudes dela, né, em relação a você. Então, isso é assim, quero dizer que é fácil, mas existe uma ferramenta disponível para ser usada e essa ferramenta é que vai, desbloquear, destravar todo esse processo chamado perdão. Então, você precisa orar, buscar do Senhor e pedir que Deus te dê uma oportunidade assim preparada para vocês sentarem e conversar e você abrir o seu coração para ela nesse sentido. Caso, aí você vai seguir o manual de Mateus 18 a respeito disso, não é? Se ela não quiser falar, não quiser conversar, então você pode convidar uma outra irmã, um concerto, uma outra pessoa estar junto e vocês conversarem e você liberar o seu coração, né? Agora, se mesmo assim, depois de ter consertado, ter perdoado e ser perdoado, ainda esse ódio estiver alimentando o seu coração, então aí você precisa recorrer, não é? Ou seja, diretamente ao Senhor. Vá para os pés do Senhor, pede para o Senhor transformar esse sentimento no seu coração, se arrancar do seu coração, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele toda a tua decepção, ou a dor que você está sentindo, esse sentimento que não vem de Deus, e o Senhor vai ter, através do seu Espírito, esse poder para transformar isso, né, no seu coração. Viu? Amém. Eu queria complementar, falando para a Vera, que a indiferença, Vera, ela é uma das características do ódio, é um dos sintomas do ódio. Então, quando ela chegou e você achou que ela foi indiferente com você, realmente pode ter sido uma evidência de ódio, sim. Quando você também se posiciona como indiferença em relação a ela, quando você se coloca na posição de que eu não vou perder a minha bênção, tipo assim, se ela não quer conversar comigo, que ela fique para lá, que eu vou ficar aqui, então isso também representa a indiferença, que também é um sintoma do ódio. Então, o que é que a palavra de Deus nos orienta? Se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele e reconcilia-te com o teu irmão. Não é eu que preciso ter com o meu irmão. Se eu souber que o meu irmão tem contra mim, e você, pelo que você disse, você já sabe que ela tem contra você, porque ela está sendo indiferente com você. Então, vá até ela. Muito bem. Agora, pastor Rogerinho, nós vamos falar
com a Gertrudes, que também tem uma pergunta para nós aqui no programa. Olá, Gertrudes, boa tarde, Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe também. Amém, uma honra tê-la aqui conosco. Ô, irmão, foi um prazer todo meu, tá? Eu tento muitas vezes, mas eu não consigo, é muito difícil. Obrigado. Sabe o que acontece? É porque eu tive muitos anos de ódio, mágoa de uma pessoa, e essa pessoa, assim, é uma mulher que trabalhou minha vida inteira e tomou meu marido. Então, hoje eu sou divorciada e vivo só, não tenho ninguém na minha vida. Graças a Deus, vivo só para a obra do Senhor. Então, o que acontece? Eu perdoei essa pessoa, tive na igreja há pouco tempo, na terça-feira, e lá eu senti que eu consegui liberar desse ódio e dessa mágoa que eu tenho dessa pessoa. E com isso eu senti muito bem mesmo, mas eu vivo sonhando com essa pessoa. E eu gostaria de saber o porquê, qual a causa. E no sonho eu não tenho raiva nenhuma dessa pessoa. Às vezes até converso, ou seja, sou até amiga dessa pessoa. Aí eu gostaria de saber, mas eu queria ouvir o testemunho. Ok. Então, eu agradeço, viu, Gertrudes, a sua pergunta, né? E agradecendo também a confiança e a honra que você nos declina aqui no programa, né? Trazendo aí uma questão tão pessoal. E agora eu até convido você a ouvir a resposta, né, dos nossos pastores pelo seu próprio televisor, ok? Sim, ok. Obrigado, Gertrudes. Nada, que fique com Deus. Amém, você também. Pastores, ela quer saber de fato, assim, do que entendemos ali que ela passou, se de fato ela tem, como ter certeza que de fato ela perdoou essa pessoa que arruinou com a vida dela. Ela já se propôs no coração a isso, né? E aí o que a gente pode falar para ela? Pelo que eu entendi, ela não só se propôs, como ela tomou a decisão, liberou, né? Em um determinado dia, em um determinado lugar, e isso para ela é muito claro. Então, se você já sabe que naquele dia e naquele lugar você tomou a decisão de perdoar, você perdoou. E essa pessoa agora não te deve mais nada. Então, esse é um fato. Isso não quer dizer que esse seja o seu sentimento. Né? O sentimento, você pode esperar que o Espírito vai mudar, vai trazer para você não só essa convicção do perdão que você já fez, então você já tomou a atitude que teria que tomar, você já perdoou, como também isso não significa necessariamente que você não teve uma decepção e essa pessoa não tenha te ferido. Então, o perdão, ele é o princípio da cura. Ele não é todo o processo da cura. Então, agora, o que você precisa, já que você já deu o passo do perdão, que é o mais difícil, você já alavancou o seu processo de cura, é viver esse processo de cura agora, né, pronta e recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para trazer para você, para tirar todo aquele sentimento de traição, de decepção, de frustração. E uma das coisas que eu estou entendendo na sua fala é que quando você lembra dessa pessoa, você lembra daquilo que foi o gerador da ferida, que foi a situação dela ter ficado com o seu marido e ele ter saído de casa. Então, uma das coisas que você precisa também colocar nesse pacote é a própria situação, perdoando também o seu marido. Porque por mais que ela tenha agido, né, e por mais que ela tenha te magoado, a decisão de sair de casa foi uma decisão que o seu marido, seu ex-marido tomou. Então, ele, nesse processo de cura, também precisa ser perdoado. Eu estou querendo aproveitar, Sérgio, e claro. mandar um grande abraço, né, para o pastor Natal, a sua esposa Silvana, que São joia, lindos. Tão amáveis, eles foram conosco nesse final de semana e tivemos a Clínica da Alma ali no núcleo do Veneza e assim, uma igreja muito hospitaleira, um pessoal assim super amável e nos alegramos demais com aquilo que o Senhor fez naquele núcleo nesse final de semana. Nós pudemos presenciar com os nossos próprios olhos muitas restaurações, muitas transformações. Um grande beijo para vocês, para toda a igreja, todos os 113, eu acho que foram
participantes do seminário, foi 113. muito tremendo mesmo. E aproveitando isso, e falar para os nossos amados telespectadores que hoje está começando a nossa escola, a Escola de Restauração. Começa hoje, a partir já das 14 horas, já temos a turma da tarde, temos vários irmãos lá inscritos. Você pode ir lá diretamente fazer a sua inscrição lá no local, se você assim desejar, não é? Tanto hoje à tarde quanto amanhã, hoje à noite, aliás. Então, hoje e amanhã nós temos aí o início da nossa escola e que vai até outubro, final de outubro. Então, você tem essa oportunidade de poder fazer a sua inscrição e participar conosco e vão ser dias assim tremendos também, em nome de Jesus. E lembrando que no dia 3, 4 e 5 agora de outubro, nós vamos ter o nosso acampamento, ou seja, a Clínica da Alma num sítio, né? A gente vai ficar lá internado, sexta, sábado, domingo, com essas ministrações intensivas. Então, a gente está convidando você a entrar em contato conosco, ou pelo e-mail, ou pelo telefone que está aparecendo na tela, que a gente vai passar para você todas as informações necessárias. Aguardamos você, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, Rogério? Graças a Deus. Tanta oportunidade para Benção, edificação benção. aí Foi do muito povo. gostoso esse final de semana. Ali lá, né? eu vejo assim, igual Natal você disse é uma que benção, o povo né? ali então ali é precioso. tal qual é o sacerdote, assim é o seu povo, né? Verdade, Natal verdade. é um doce de pessoa, ele e a Silvana são muito crentes, homem e mulher de Deus, de um caráter assim extraordinário. Grande beijo para eles também. que E são ela disse assim, top olha, de eu linha. assisto o programa diariamente e anoto os versículos e tal. É a participação dela direto lá. E ela é uma intercessora aí também, ela né? Queridos, há algumas participações aqui de telespectadores, né, pelo nosso CAT. Tem a Miriam de Oliveira, de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Ela diz assim, ó, bom dia, quero deixar uma mensagem para vocês. Salmos 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém. Deus abençoe. Amém. É notório aquilo que Deus tem feito por Graças todos a nós Deus. aqui, mas aquilo que se manifesta é o carinho de vocês aí e essa audiência é preciosa. Isso são grandes coisas que o Senhor faz também. Amém. Saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão e vocês são presentes, né, Rogério? Presentes. Glória a Deus. Isso. A Juliana aqui de BH, ela faz uma pergunta para vocês. Moro com um rapaz que é meu amigo. Nunca tivemos nenhum contato físico e não tenho condições de voltar para a casa da minha mãe. Estou em pecado por morar com ele? É uma situação difícil, né? Porque é uma série de questões que a gente pode a aparência do mal é conjecturar aqui. uma delas, né? É. Mas tem uma outra situação. 1 Tessalonicenses 5:22, né? 23, melhor dizendo, que abstende-vos de toda forma de mal. Então, assim, essa é uma situação delicada, por mais que não haja nada, mas uma jovem e um jovem morando juntos debaixo do mesmo teto é bem complicado. Isso, e até mesmo porque, por exemplo, isso pode trazer alguns problemas para você e para ele. Imagine você querendo namorar, você desejando aí ter um namorado, Juliana, como que ele se sentiria sabendo que você mora com outro homem que não seja seu irmão ou seu pai? Né? Vai ficar ruim. E da mesma forma para ele também. Se ele quiser ter uma namorada, imagine o ciúme dela para com você. Então isso pode ser um fator impeditivo de que você seja abençoado até num relacionamento romântico. Então ore a Deus, ainda que não dê para voltar para a casa da mãe, Deus volte pode abrir para outra porta. abre uma outra porta aí, vai para uma república, alguma coisa assim. Eu sei que Deus tem algo melhor para você, viu? Vamos aqui aos próximos. A Cleonice de Belo Horizonte. Há anos oro e busco a cura de um filho, do meu filho, mas Deus não tem escutado minha oração. Por quê? Você quer falar, Rogério? Olha, Deus em nenhum momento na história, Ele curou todos. Essa é uma das coisas que nós, muitas vezes, precisamos entender. Isso não quer dizer que Deus não ouça as nossas orações. O que nós precisamos, muitas vezes, também entender é que há uma soberania e um propósito. E o que Deus quer
que nós venhamos aprender com essa situação. Então, há determinadas coisas que nós somos instrumentos da glória de Deus, mesmo em situações como estas. Há muito tempo atrás, eu escutei uma pessoa dizer que ela tinha um filho que ele era deficiente e essa pessoa nunca murmurou por causa da deficiência desse filho. Ela sempre o amou, sempre continuou amando Deus e sempre servindo a Deus com alegria, apesar da situação. E aí, a ilustração dessa história é: o dia quando essa pessoa chegar diante do Senhor, ela vai ser usada como uma referência. Lembra quando Deus diz a respeito de Jó: vistes o meu servo Jó? Então, ele vai poder virar para as testemunhas que estão ao redor daquela pessoa e falar: vistes a minha serva? Ela teve um filho assim. E apesar de ter um filho assim, com essa deficiência, ela escolheu me amar, escolheu viver alegre, escolheu me servir, escolheu o lado da obediência e da adoração. Isso serve de parâmetro para Deus. Então, não que Deus vai ser mais Deus ou menos Deus, se Ele curar ou não curar. Mas nós podemos estar mais próximos ou mais distantes de Deus, se nós entendermos que, apesar das circunstâncias, Deus tem um plano maior do que aquilo que eu alcanço na minha vida. Amém. Pastores, aqui, pela ordem, a Maria de Belo Horizonte: o distúrbio de arrancar cabelos é uma doença da alma ou física? Ela começa na alma. Na alma. E ela se transporta para a questão do físico. Tricotilomania, Isso, que chama, né? Tricotilomania. Isso, já falamos até aqui no programa de Tudo Um Pouco, né, sobre isso aí. Foi um programa sensacional, inclusive. A Renata de Belo Horizonte: preciso de um conselho na palavra de Deus. Estou tendo problemas com a minha sogra, pois ela distorce tudo o que eu falo. Ela aumenta tudo que eu falo e faz fofocas. O que eu faço? Começa com a oração, minha irmã, porque você tem uma linha bem tênue aí, porque ela é a mãe do seu esposo, não é? Então, a oração, ela traz a verdade e aquilo que vai contra a mentira é a verdade. Então, a verdade precisa ser estabelecida. Então, eu acho que essas questões, elas são muito, assim, tratadas e trabalhadas na questão espiritual. Aí tem algumas outras coisas que a gente poderia te ajudar, mas a gente precisaria entender um pouco mais algumas coisas aqui. Essa frequência que você está na casa da sua sogra, de que forma que você fala as coisas para a sogra. Como que esses assuntos chegam, como né? chegam até ela. Então aí teria que ter algumas atitudes de você talvez falar só algumas coisas essenciais, outras coisas você guardar, não falar. Então a gente precisaria ter um pouco mais de informação para te ajudar nesse sentido. Amém. A Cleonice, ela também continua escrevendo, né? Aquela que ora pela cura do filho. Certo. Ela diz assim: peço oração por Wagner da Costa, ele tem 32 anos e é especial. Nós vamos orar, viu, Cleonice? Amém. Crendo que Deus aí vai te abençoar na maneira dele. Ana Lúcia, de Belo Horizonte: quero dar uma opinião sobre o tema paternidade. Amém. Tenho 25 anos de casado. Meu marido ainda não é evangélico, mas ele é uma bênção. Nas decisões que temos que tomar a respeito dos nossos filhos, é que me sinto um pouco sobrecarregada, porque pensamos diferente. Peço oração pela minha família. Amém, Ana. Nós vamos orar por você, sim, e a melhor forma de estreitar aí, de alinhar aí essas posições sobre a criação dos filhos é serem orientados, né? Porque aí uma palavra vai para você e vai para ele, e isso aí pode abrir o entendimento aí do seu amado aí. Amém? Agora aqui, pastores, temos aqui, a participação que acaba de nos chegar. Meu irmão é uma pessoa que não se identificou. Meu irmão fala que tem o ódio dos meus
Meu irmão fala que ele tem ódio dos meus sobrinhos por algo que fizeram com a nossa mãe. Já disse para ele que isso não faz bem. Como devo orar para que ele se liberte disso? Amo esse programa. Amém. Olha, orar para que o amor de Deus Exato. chegue de uma forma plena no coração dele. Porque o ódio estabelece trevas, mas o amor traz a luz. E aonde tem luz, não prevalece as trevas. Amém. Sandra, de Belo Horizonte agora, me libertei do ódio que sentia por uma pessoa, mas tenho medo de prosseguir com contato com ela. Comente a respeito disso, por favor. É a Sandra, de Belo Horizonte. Olha, Sandra, a questão do perdão, não é? Ou seja, a libertação do ódio, você está livre disso. Agora, não quer dizer que você tem que voltar num relacionamento normal como você tinha antes. Né? Você pode manter o relacionamento com essa pessoa, mas na realidade talvez você tenha uma atitude um pouco mais de reserva a respeito de algumas coisas. Isso é normal, é plenamente aceitável. Não quer dizer que você vai se desviar da pessoa quando ela chegar até você, não quer dizer que você não vai cumprimentar, você não vai talvez até orar com essa pessoa, mas com certeza as nossas atitudes vão ser diferentes diante dessa situação. Então, eu percebo assim que você não precisa ficar com o pé atrás. Você tem que estar com os dois pés para frente, no sentido de você continuar caminhando, o seu coração está aberto, né? Ou seja, amar as pessoas, recebê-las com carinho, né? E na realidade você não precisa ficar se protegendo. Deus vai proteger você o tempo todo, assim como Jesus não foi livre de ser traído, nós também vamos ser traídos e nós temos que saber como lidar com esse sentimento, nós temos que saber como lidar com essas situações. É isso, né, que a gente precisa entender. Amém. O Wilson Pereira dos Santos, de Contagem, relata para a gente dizendo: fui casado há 12 anos e por motivo de muita briga, muita discórdia, nos separamos há 9 anos, mas cultivo muito ódio por ela, até em sonho. Como faço para superar? O sonho é consequência daquilo que está alimentado no seu inconsciente, né? Então, assim, na realidade, enquanto que você não resolver isso, Wilson, você vai continuar sonhando, e aí eu já digo que nem é mais sonho, vai ser pesadelos mesmo, né? Pesadelos violentos. Então, você precisa resolver essa situação. Então, se existe uma forma de um relacionamento ainda com a sua ex-esposa, ore por isso. Peço para que Deus possa dar esse momento de vocês sentarem e conversar, não é? Se você acha que não vai ter condições, se acha que essa conversa não vai dar bom cabo, então você corre para os pés do Senhor, fala para o Senhor tudo que você gostaria de falar para ela, expressa o sentimento que está aí guardado, né, de raiva, de ira, diz mesmo ao Senhor, eu estou com ódio, lança sobre ele tudo que você está sentindo e recebe dele, então, o perdão, e recebe dele o amor, não é? Porque esse ódio vai ser arrancado e o amor dele vai invadir o seu coração. Que bênção, né? Porque o sonho aí, Serginho, ele está simplesmente jogando para fora que aquilo que ele tenta guardar. Então, verdade. Que está alimentado ali, né? Exatamente. Outra pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar: como agir diante da mágoa gerada no coração pelo fato de Deus curar uns e não curar outros? Você falou isso mais anteriormente, né? Um pouquinho, A questão da soberania de Deus, ela é indiscutível. O que nós precisamos entender é que Deus ele estabeleceu um plano dentro de propósitos para cada um de nós. Então, é isso que nós precisamos muitas vezes entender. Qual é a forma que Deus, na sua soberania, escolheu para que eu glorificasse a Ele? Ele que é o oleiro, Ele é quem escolhe o que Ele faz com o barro. Então, não é o barro que diz o que quer ser, mas é o oleiro que diz o que quer fazer. O que nós precisamos entender é que, apesar das perdas, das enfermidades, das situações adversas, né, Deus, Ele
pode ser glorificado na nossa vida através de tudo isso. Né? Então, acho que a questão, se não há nada, né, uma ferida emocional ou algo que você possa resolver, inclusive o ódio, que esteja somatizando essa enfermidade, impedindo Deus de agir em favor dessa enfermidade, porque isso é um outro contexto interessante, Serginho. Muitas vezes eu oro pedindo a cura, mas eu não deixo Deus tratar aquilo que gerou a enfermidade em mim. Entendeu? Porque até o momento também de cura, um processo de restauração de Deus com aquela pessoa enferma também. Exatamente. Né? Então, nesse caso, se eu não permito Deus tratar aquilo que gerou a enfermidade em mim, eu vou continuar enfermo. Agora, Rogerinho, ela mesma pergunta aqui, eu não tinha visto, né? Logo a seguir aqui, como percebemos que estamos tendo mágoa de Deus? Pedi a cura de uma pessoa, mas Deus não o concedeu e a pessoa veio falecer. Isso gerou uma mágoa no meu coração, o que devo fazer? Então, é a resposta aí para essa nossa querida telespectadora aí. Pastores, a Carla de Belo Horizonte, ela diz o ditado, a ingratidão mata a afeição. O ódio é momentâneo ou pode ser guardado por muito tempo? Não em forma de mágoa, mas de ódio mesmo. A ingratidão pode matar o amor que sentimos e criar um ódio no coração? Sim. Só, pode. Pode durar a vida toda se não for resolvido. Eu quero aproveitar, Serginho, e fazer um comentário com relação a uma pergunta que teve anteriormente, que você fez, com relação ao ódio ser apreendido. Né? Sim. E eu queria deixar claro que quando nós vivemos em uma atmosfera ou um ambiente onde o ódio domina, nós somos feridos. Porque essa é uma das consequências que o ódio traz. Ele nos fere e fere aqueles que estão ao nosso redor. Se eu estou ferido, eu vou ter muito mais probabilidades de gerar ódio também. Então, viver num ambiente onde há ódio é uma grande probabilidade de que eu desenvolva também o ódio, porque eu serei ferido. Com certeza. Né? Então, a gente vê isso em estruturas familiares onde o ódio ele vem passando de geração em geração, brigas entre famílias que mantêm aquele clima de ódio O tempo todo. Mas por quê? Porque são feridos, não são curados e o próximo sentimento vai ser transferido. Ferida, e ódio, ressentimento. Pastores, rapidamente, só para registrar, o nosso programa aqui já está com o horário já assim no limite. O Emanuel de São José da Lapa diz, sou muito cobrado por meu chefe. O que fazer para não guardar raiva nem rancor dele? Fazer o que você tem que fazer direitinho aí e se não estiver insatisfeito, você ter a prerrogativa de pedir para sair. Não é verdade? Ore a Deus outro emprego. E orar a Deus por outro emprego. E outra coisa, ore abençoando aqueles que vos perseguem. Não é isso que a palavra nos diz? E aqui um registro também especial pela Celuta de Belo Horizonte. Peço oração. Hoje eu completo 66 anos, já é batizada, mas a fé está fraca. Às vezes sinto depressão. O que devo fazer para aumentar a minha fé? A Celuta, nós vamos abençoá-la. Celuta, nós já te abençoamos muito em nome de Jesus, orando para que você se fortaleça. Efésios 6 nos ensina que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, é ler a Bíblia, ouvir os louvores e confessar aquilo que você recebe diante das adversidades da vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Amém.